A todos, dependendo de onde vocês estão. Bem-vindos à sessão de hoje do Global IPC série de webinars. O tema de hoje é a identificação de infecção por SARS-CoV-2 em pacientes internados e trabalhadores da saúde. Então, esses são os nossos palestrantes de hoje. Eu sou a Kelly Wilson, eu sou epidemiologista e trabalho com o programa de controle de infecções no CDC dos Estados Unidos e estou ajudando a coordenar essa série de webinars. Alguns lembretes a todos para começarmos. Temos interpretação simultânea disponível em árabe, francês, português, russo e espanhol. Se forem a parte de baixo da tela do Zoom, vocês podem clicar no botão de interpretação com o globinho e vocês vão ver as opções de idiomas. A única observação é que a tradução de árabe está no canal de alemão, porque não temos atualmente a opção de árabe na plataforma. Então, se vocês quiserem ouvir em árabe, por favor, escolham a linha alemão. Durante a sessão de hoje, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, sobre a IPC, qualquer coisa relacionada, por favor, usem o botão de Q&A, de perguntas e respostas, ali no parte de baixo da tela. Nós vamos moderar essa sessão de perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o áudio ou vídeo, qualquer questão logística, use a função de bate-papo do chat e nossos colegas da ECO vão ajudar também a responder e solucionar essas perguntas. A sessão está sendo gravada e a sua presença aqui no webinar é um consentimento para a gravação e depois essas gravações estarão disponíveis após a sessão de hoje no site do Project ECHO e estarão também nos e-mails que nós enviamos a vocês. Os créditos para desenvolvimento profissional contínuo estão disponíveis para essa sessão de hoje. Ao final da sessão, vocês podem clicar num link no chat para responder as perguntas. E com isso, vou passar então para o meu colega Matthew Westerkamp, também do Programa Internacional de Controle de Infecções. É sua vez, Matt. Obrigado, Katie. Bom dia. Como a Katie disse, eu sou Matthew Westerkamp, eu sou enfermeiro e epidemiologista. Trabalho com o Programa de Controle de Infecções do CDC nos Estados Unidos. Estou super animado em fazer parte dessa conversa com vocês hoje. Tem sido uma experiência muito positiva poder conversar com todos esses profissionais que vocês vão conhecer hoje. Gostaria de apresentar a minha co-coordenadora, a Alice, da OMS. Obrigada, Matt. Obrigada por me receber. Eu sou Alice Simiciano e eu sou especialista no Hub de Infecções, de Prevenção de Infecções Internacional. E hoje eu gostaria de apresentar também os painelistas. E acho que posso começar, né, Matt, a apresentá-los. Sim. Então, hoje nós temos conosco... Alice, acho que você mutou sem querer. Desculpem. Temos a doutora Alessandra Cassini também, do Hub Clínico e Técnico da OMS. Temos o doutor Diamante, com a Unidade de Vigilância e Suporte da Unidade Europeia para Controle de Infecções, doutora Virginia Gant, professora de Microbiologia em Nova Delhi, na Índia. Dr. Ivanov, que é o líder da equipe de saúde ocupacional da OMS, e Rachel Smith também, que trabalha com o time da CDC dos Estados Unidos. Obrigada, Alice, e obrigada a todos os panelistas por estarem aqui conosco hoje. Vou começar então com a minha apresentação.
This summary presentation will be brief. Essa apresentação será breve. Vocês receberão outros recursos e materiais ao final da apresentação. Eu não tenho nenhum aviso aqui. O objetivo da apresentação é descrever estratégias gerais para a identificação de casos em trabalhadores da saúde e pacientes internados. Vamos agrupar essas estratégias como passiva aprimorada e estratégias ativas. Sobre a terminologia, eu vou usar o termo trabalhadores de saúde de uma maneira geral, ou seja, pessoas que trabalham em unidades de saúde ou são voluntários. E a gente vai usar trabalhadores de saúde, trabalhadores que trabalham com saúde e equipes de saúde. Para as práticas para identificar rapidamente os casos suspeitos em trabalhadores de saúde e pacientes internados vão ajudar a garantir que eles não sejam pontos de disseminação de COVID-19. Inicialmente, nós não temos tempo para discutir os casos assintomáticos, identificação dessas pessoas, mas vamos falar de pacientes e pessoal pré-sintomático. Depois, ao final, vamos falar de testes assintomáticos ao final. Independente das estratégias usadas, existem algumas melhores práticas para garantir o melhor trabalho para essas pessoas. Identificar os sinais de COVID-19 e identificar esses sinais em seus pacientes é muito valioso. O treinamento também pode ser melhorado com materiais para sustentar essas suspeitas de COVID-19 e vamos disponibilizar recursos online ao final dessa apresentação. Todas as instalações de saúde devem monitorar os trabalhadores de saúde expostos de maneira que sejam consistentes com as diretrizes locais. E também o reporte ou relatório adequado às agências e autoridades de saúde deve ser feito regularmente. Vamos discutir, então, as estratégias para identificar os trabalhadores de saúde com suspeita de COVID-19. O objetivo dessas estratégias para identificar os pacientes sintomáticos é prevenir a exposição de outros pacientes e equipes aos membros da equipe que são sintomáticos. E esses pacientes deverão reportar que têm esses sintomas. Essa discussão vai ter foco em 3 estratégias: passiva, automatizada e ativa. A identificação de pessoal sintomático inclui vários fatores. Os trabalhadores de saúde com sinais e sintomas devem reportar a sua condição para evitar a exposição de outros, devem falar sair da sua unidade de saúde, a menos que precisem de serviços médicos, e reportar não é suficiente. As ações devem ser tomadas também para responder a essa identificação. As estratégias passivas proporcionam uma estratégia para identificar esses pacientes usando o mínimo de recursos para evitar também exposição de outros. A estratégia passiva aprimorada seria mais um lembrete de autoavaliação para sintomas de COVID-19, para aumentar também a aderência a essas estratégias. Isso requer um sistema de lembrete, como serviços de textos ou telefonemas manuais para lembrar as equipes para se autoavaliar. E isso pode demandar bastante recursos. Estratégias ativas para identificar esses pacientes devem ser feitas com avaliações pessoalmente durante os seus turnos ou garantir que eles estejam fazendo a sua autoavaliação para identificar esses sintomas. Nesses casos, as equipes reportam tanto os sinais ativos como passivos. As considerações para essa estratégia ativa incluem monitoramento ativo dos funcionários e aceitação das equipes
que pode ser prejudicada se eles não confiarem nos seus próprios mecanismos de identificação. Agora, para identificar os pacientes internados com suspeita de Covid-19. O objetivo dessas estratégias é identificar os pacientes hospitalizados com suspeita de Covid-19 sem ter tido a sua identificação anterior. E isso deve ser feito para prevenir a transmissão a outras pessoas. As estratégias passivas para esses pacientes têm que garantir que os médicos se mantenham informados sobre os casos atuais, ter um claro entendimento sobre o que fazer com pacientes com suspeita de Covid-19, como isolamento, precauções de isolamento, uso de EPIs e alertar as autoridades de saúde sobre como conseguir mais testes. As estratégias passivas também têm a intenção de interromper minimamente a coleta de dados durante todo esse processo e eles devem reportar esses achados para os seus superiores. Assim como as estratégias passivas para a identificação de trabalhadores de saúde sintomáticos, essa estratégia para os pacientes internados devem avaliar sistematicamente os pacientes com sintomas compatíveis ao COVID-19 e consulta adequada e o reporte dessas consultas. Sistematização da prática ajuda a garantir que os pacientes não sejam não identificados quando as equipes se tornam muito ocupadas para fazer essas avaliações mais detalhadamente. Isso inclui também reporte de um turno para o outro, quando trocarem o turno, e também uma lista ativa diária com casos de suspeita de Covid de um turno para o outro, e a discussão de pacientes com histórico que seja sugestivo de Covid-19. E, finalmente, as estratégias ativas para pacientes internados envolvem a coleta de dados e a análise das informações de pacientes por grupos treinados e especialmente designados para esse trabalho, principalmente para grupos que têm como as equipes de IPC, representantes dos Ministérios de Saúde e equipes de autoridades de saúde pública nacionais ou locais. O principal critério é que esses indivíduos sejam designados para a identificação de pacientes de COVID-19 fora das suas atribuições clínicas diárias. Duas referências aqui que são fontes de muito recurso disponível. Eu incentivo vocês, as pessoas que estão ouvindo, eu incentivo que vocês deem uma olhada nesses recursos, nesses links. Obrigado. Antes de passarmos para os nossos outros panelistas, temos 4 pesquisas aqui de enquete. Vocês vão ver aqui a pergunta na tela. Eu vou ler as perguntas e dar algum tempo para vocês responderem. Então, vou colocar aqui a primeira pergunta. Essas perguntas de enquete são divertidas. Por favor, participem. Se nossa amostragem for maior, sempre teremos os resultados melhores quando a gente tem bastante participação. Então, a primeira pergunta é como a sua instituição está trabalhando para identificar trabalhadores de saúde com Covid-19? Você pode escolher estratégias passivas, como eu descrevi, estratégias ativas, testagem de trabalhadores de saúde não baseados nos sintomas que foram reportados, ou seja, pré-sintomático ou assintomático, nenhuma. Estamos fazendo só o que sempre fizemos, ou eu não sei. É legal ver as perguntas, as respostas chegando aqui. Vou dar mais alguns segundos. Então, eu vou finalizar aqui e compartilhar o resultado com vocês. Parece que as estratégias passivas são as mais comuns e é certamente o que nós estamos vendo na nossa área de trabalho, com 53%. As estratégias ativas, com 29%, e 18% estão fazendo testagem dos trabalhadores de saúde sem sintomas. Então, bem interessante.
second question. Pergunta. How is your facility working to Como a identify sua instituição está trabalhando para identificar pacientes internados com COVID-19? Estratégias passivas, passivas aprimoradas, ativas, testes diagnósticos rotineiros em pacientes que não têm sintomas de COVID-19 ou nenhum prática padrão? E claro, eu não sei. Excellent. We're almost at 200. Já estamos em quase 200. Vou finalizar aqui e vamos ver os resultados. Mais uma vez, estratégias passivas mais comuns, com 52%. Esse é um trabalho específico para promover o médico mais astuto. Passiva aprimorada. Eu gostaria de saber mais sobre os sistemas que estão sendo usados. Ativas, com 23% e 16% com testes diagnósticos rotineiros. Na sua instituição, se um trabalhador de saúde ficar em casa porque tem sintomas sugestivos de COVID-19, eles receberão pagamento? Sim, sempre. Sim, mas depende se a ausência é aprovada. Não, eles não serão pagos ou não sei. Esse aqui é legal. Ok, vou finalizar. Então, 60% sim, sempre. 28% sim, mas depende se for aprovado. E não, só 4%. Então, acho que a mensagem já foi dada sobre a importância dessas licenças. E a nossa última pergunta. Em que situações um trabalhador de saúde seria testado para a COVID-19 na sua instituição? Rotina, teste regular, ou se exposto, se for sintomático, se o teste for exigido pelo trabalhador, ou depende da disponibilidade de testes, nenhum, se o teste não for disponível na sua instituição. Everybody wants to answer this one. That's great. Todo mundo quer responder aqui. Então, vou finalizar aqui. Então, são 72% se forem sintomáticos, eles são testados 56% se expostos, teste de rotineiro sistemático, 11%, se o teste for exigido ou for requerido, 17%, isso é um problema em algumas instituições, depende da disponibilidade de teste, acho que isso faz sentido com 20%, e nenhum, o teste não está disponível atualmente, 5%, é bom ver esse número também. Então, obrigado pela participação. É interessante ver o que está acontecendo, principalmente enquanto estamos aqui de quarentena no mundo todo. Então, agora eu gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante, a doutora Tochi, resistência antimicrobiana, que trabalha no Centro de Controle de Doenças da Nigéria. Doutora Tochi, Dr. Tochi, por favor, pode compartilhar a tela. Good afternoon, colleagues. Boa tarde, colegas. Hoje eu vou contar uma experiência nigeriana com a investigação de COVID-19 nos trabalhadores de saúde. Eu não tenho nenhum aviso.
E meus objetivos aqui é descrever as recomendações para o monitoramento de infecções por Covid-19 nos trabalhadores de saúde expostos ao Covid-19 na Nigéria. Descrever o processo de investigação para infecções de Covid-19 nos trabalhadores de saúde na Nigéria e sobre discutir como a investigação desses dados são usados para informar as nossas agências nacionais. Essa é a Nigéria. De acordo com estimativas do Banco Mundial, temos 195.874.000 pessoas, temos 36 estados. Quando agregamos, então, a capital, temos um total de 77 estados. Temos 774 áreas governamentais. As instituições de saúde são cerca de 34.700 de atendimento primário, secundário 5.500 aproximadamente, e para atendimento terciário, cerca de 164 instituições. Atualmente, temos cerca de 98 centros de tratamento Covid-19, mas esses números mudam conforme alguns estados abrem mais centros de tratamento para Covid-19. E os laboratórios que fazem teste de Covid-19 no país são cerca de 200, mas mais estão sendo abertos. Então, a situação atual é que, dia 9 de junho, todos os estados do país, inclusive o território da capital federal, registraram já alguns casos, e a nossa taxa de fatalidade dos casos é de cerca de 3%. Antes de descrever como nós monitoramos os trabalhadores de saúde que são expostos à Covid-19, para o Instituto de Saúde Pública, nós somos partes dessa resposta de Covid-19. Temos dois papéis, o papel de Instituto de Saúde Pública e também fornecer as informações sobre tudo o que nós fazemos, e depois, como parte da resposta à Covid-19, a resposta da pandemia, nós também somos líderes do pilar de controle e prevenção, ou seja, temos um papel duplo, e isso tem algumas implicações. Então, em termos de monitoramento das infecções dos trabalhadores de saúde, como instituição de saúde pública, nós desenvolvemos um documento de orientação para ser usado por instituições de saúde e outras unidades de saúde subnacionais no país que também monitoram os trabalhadores de saúde que são expostos à Covid-19 ou que tenham suspeitas de caso confirmado. Isso é uma ferramenta para a avaliação de risco dos trabalhadores de saúde, para também tomar decisões bem informadas em termos de restrições, e ajuda também o monitoramento para identificar precocemente aqueles pacientes, aqueles trabalhadores de saúde que têm alto risco de Covid-19 e limitar também a disseminação da doença. Então, nós deixamos isso a critério das unidades nacionais ou autoridades subnacionais. E a orientação basicamente diz como categorizar o risco, ou seja, alto risco, a exposição de alto ou baixo risco, e nos dá também opções de monitoramento, ou seja, monitoramento ativo, automonitoramento, e também oferece algumas diretrizes sobre as ações que devem ser tomadas com base nessas categorias de risco e também recomendações sobre como manejar os trabalhadores de saúde que estejam infectados com Covid-19. Os sintomas devem ser monitorados com base nos dados nacionais, ou seja, febre, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, dor muscular, náusea, vômitos e também diarreia. E a questão aqui é que isso não seja feito apenas isoladamente. Nós recomendamos que seja feito dentro de um contexto de um programa de prevenção de infecção e controle
e também como parte de um programa de saúde ocupacional. Agora eu vou falar então sobre como investigamos os casos de infecções em trabalhadores de saúde. E com isso, quer dizer, trabalhadores de saúde que se tornaram infectados com Covid-19 e como nós estamos fazendo essa investigação. Eu vou explicar onde estamos, os objetivos e o propósito para essas investigações. Sabemos que no início de todo o surto aqui na África, nós estamos um pouquinho mais atrás do resto do mundo, então a doença chegou aqui algumas semanas depois de outras partes do mundo, então nós estamos aprendendo com outros e sabemos que nessa pandemia e esses surtos, os trabalhadores de saúde geralmente se infectam no início do surto. Então, nós lembramos disso para poder investigar os primeiros trabalhadores de saúde que se infectaram, para poder descrever a epidemiologia de Covid-19 entre os trabalhadores de saúde no país. E também para descrever as características de exposição e os fatores de risco. E usar esses achados, essas informações, para sustentar as medidas mais adequadas de prevenção e controle de infecção para fortalecer aquelas instituições no nível estadual e nacional para proteger esses trabalhadores de saúde. Isso também nos dá tempo para investigar as infecções de Covid-19 entre os trabalhadores de saúde para informar a resposta para as autoridades de saúde para a criação de políticas. Todos os trabalhadores de saúde que têm teste positivo para o SARS-CoV-2, independente dos sintomas, essa é a população-alvo, e usamos um questionário administrado aos trabalhadores afetados, ou pessoalmente, ou feito por telefone, e temos as pessoas, os pontos focais do IPC para fazer essa entrevista e receber as respostas do questionário. Eu quero explicar rapidamente aqui o SORMAS, que é um sistema de vigilância e análise do surto, ou seja, um reporte em tempo real para relatar casos na Nigéria e usado também já para outros surtos no país. Então, para nós, esse é a nossa fonte principal de dados para infecção de trabalhadores de saúde, porque nos dá investigação em tempo real, os dados das investigações em tempo real. E é daqui que nós tiramos nossos primeiros dados. Então, são casos que foram confirmadamente positivos confirmados, que se identificam como trabalhadores da saúde, da área da saúde. E nós avançamos, então, para chegar nos outros dados, para identificar quem são essas pessoas e fazemos o formulário de investigação para o trabalhador de saúde. E esses são os recursos que nós estamos recebendo desde que começamos esse surto. Percebemos que para o trabalhador de saúde, que responderam às perguntas do SORMAS, e para aqueles que disseram que tiveram contato com casos suspeitos, é de cerca de 987 trabalhadores de saúde pelo SORMAS. Então, para esses, fizemos o formulário de investigação preenchido. Na época, fizemos esses gráficos, e a maioria são médicos e enfermeiros, sempre na faixa entre 35 e 40 anos. Então, é esse grupo que nós consideramos a população geral. Achamos interessante que no gráfico aqui da direita, percebemos que 40% estão manejando seus casos e trabalham em manejo de casos, e 37% são epidemiologistas. Então, essas pessoas tiveram contato com o manejo dos casos ativos ou outras atividades de vigilância. E isso tem implicações também para políticas e nos ajudou a desenvolver algumas ações necessárias para prevenir isso.
De acordo com o tipo de instituição de saúde, identificamos que trabalham a maioria em unidades terciárias e a maioria trabalha na área médica. Avaliando aqui o treinamento IPC, percebemos que apenas 20% disseram que receberam treinamento IPC nos últimos 6 meses. E se analisarmos que instituição ofereceu treinamento, eles identificam que a maioria foi dada pelo Estado. Mas para nós, e o que é mais importante ainda, é a presença de um programa de controle e prevenção de infecção. Mais de 40% não tem e 32% dizem que não tem certeza, e isso nos indica que há um programa de prevenção não ativo. Isso é significativo, porque parte da nossa estratégia nacional é que todas as unidades de saúde devem ter um programa de investigação e prevenção, de controle e prevenção de infecções. Isso não está acontecendo. Então, mais de 56% não usam. E eles não usam os equipamentos de proteção individual, porque quando conectamos isso à má qualidade de treinamento que eles recebem, isso se torna um dado relevante. Então, os nossos planos futuros para vigilância de SARS-CoV-2 em trabalhadores de saúde é trabalhar e continuar informando as ações que tomamos, e no futuro planejamos usar o protocolo da OMS para a vigilância, e agora o nosso alvo será os trabalhadores que trabalham em centros de tratamento no país, centro de tratamento da Covid-19. Era isso, e obrigado pela presença. Muito obrigada, doutora Tochi, por participar aqui conosco e compartilhar a experiência da Nigéria conosco. Já trabalhamos em vários projetos juntos e é sempre muito interessante ouvir sobre o bom trabalho que vocês vêm fazendo. Nosso próximo palestrante é a doutora Lakshmi, professora e chefe de microbiologia do Instituto de Ciências Médicas da Índia. Doutora Lakshmi, por favor, sua vez. Can you see my screen? Not yet. Estão vendo minha tela? Ainda não. No. Yes, yes. There you go. Agora Yes, sim. we can see it. Thank you, doctor. Obrigada. Thank you so much, Matt, and whole team. Obrigada, Matt e ao CDC. When most of the services are closed, A maioria dos serviços de saúde estão fechados devido à Covid-19, exceto alguns hospitais, e os trabalhadores de saúde sacrificing their own safety estão sacrificando sua própria segurança e suas responsabilidades com suas famílias. some of the hospitals Alguns dos hospitais due to spread of infection among healthcare workers, tiveram which can be a disseminação de infecções em seus pacientes, o que pode ser atribuído practices. às práticas rígidas de controle de infecção. Therefore, it is essential E por isso é essencial que cada um dos hospitais, em sua capacidade individual, consiga desenvolver estratégias para identificar a infecção por SARS-CoV-2 para esses pacientes. Eu vou apresentar aqui a estratégia do meu instituto. I have nothing to Não tenho nenhum aviso a ser dado. understand and implement Para strategies entender e implementar a estratégia para identificar
os trabalhadores de saúde com suspeita de Covid-19, entender e implementar estratégias para identificar os pacientes internados com suspeita de Covid-19 e também para enfatizar a importância de usar políticas rígidas de controle de infecção no hospital. Nosso instituto fica na cidade de Lobshire, e essa é a nossa instituição. Toda essa área aqui foi estabelecida sob o governo da Índia. Desde o seu início, nossa população de paciente vem crescendo, nossa população de paciente internado vem crescendo. Nós temos um serviço designado para a Covid-19 na emergência e também nos blocos de internação e ambulatorial. No início da pandemia de Covid-19, em 2020, nossa instituição foi dividida entre serviços COVID e não COVID. Então, temos 420 leitos dedicados à COVID. Isso começou em março de 2020 e em 3 meses, mais de 20 mil testes foram realizados. Nós identificamos alguns casos no nosso laboratório. No dia 11 de maio, cerca de quase 2 meses após o início dos testes, nós identificamos mais pacientes. Pacientes com doença renal crônica que chegaram ao departamento de emergência foram triados, foram testados e fizemos o teste de COVID também. Foram hospitalizados, passaram por hemodiálise e recebeu alta dia 6 de maio. No dia 8 de maio, fizemos a triagem comunitária, fizemos a detecção comunitária. E identificamos 28 contatos dessa pessoa que foi o primeiro paciente. E tanto como os médicos e enfermeiros que trataram esse paciente. E aí todo o hospital foi testado. Os trabalhadores de saúde estão sempre em risco de exposição indireta no hospital, porque fazem diferentes atividades como testagem, coleta de amostras, testes laboratoriais, transporte de paciente, cuidados dos pacientes, trabalham no ambiente hospitalar. Isso pode levar a uma alta taxa de desconforto psicológico, de estresse, leva à fadiga e também isso facilita também uma infecção. Para os trabalhadores de saúde, o objetivo é isolar aqueles pacientes identificar e isolar os pacientes infectados, categorizar o risco do trabalhador de saúde que foi exposto à Covid-19 para ter um manejo adequado e prevenir exposição de outros pacientes de alto risco e outras pessoas da equipe. Para os pacientes internados, temos que identificar e isolar o paciente infectado e proporcionar um manejo adequado para esse paciente internado e prevenir e limitar a transmissão dentro desse ambiente de saúde. No nosso hospital, qualquer profissional de saúde tem que ser verificado para que eles não tenham comorbidades descontroladas, como diabetes, qualquer tipo de situação imunocomprometida, de imunocomprometimento, gestação atual e qualquer exposição a uma comunidade antes do histórico de contato. E temos que treinar o pessoal de segurança ocupacional, treinar
como fazer a paramentação e desparamentação dos EPIs. E temos também algumas exposições acidentais, e isso tem que ser reportado. Os cuidados adequados foram adotados e temos alguns esforços empregados para manter esse fluxo. Eles devem fazer uma autoavaliação regular e enviar informações por mensagem ou por algum outro sistema. Temos, então, agora um aplicativo móvel que, então, usando esses dispositivos e fazendo essas avaliações, essas informações são usadas para fazer um mapeamento da síndrome, de diferentes síndromes associadas à Covid-19. É um aplicativo de monitoramento que pode ser usado com o smartphone, GPS, para ter uma ideia do status de Covid-19 naquele ambiente e até uma distância ao redor, uma determinada distância ao redor daquela área. Temos agora avaliação diária e de trabalhadores, de profissionais de saúde suspeitos, eles são enviados, então, a uma pessoa dedicada para fazer essa avaliação. Se for um paciente internado, temos avaliações semanais e todos os achados são reportados ao responsável e, subsequentemente, são designados a quarentena. Isso também é reportado às autoridades de saúde pública. Todos os trabalhadores de saúde passam por essa estação, como vocês veem aqui na imagem, e tem que responder algumas perguntas para fazer essa triagem. E se alguém identificar algum risco ali, eles são internados na ala de Covid-19. Então, aqui são os laboratórios que fazem testes de Covid-19 em todo o país. O nosso instituto é um desses. E os laboratórios de testagem de Covid-19 usam essa estratégia de testes na Índia. Todos os sintomas ou pacientes sintomáticos, que todos os sintomas, ou todos os trabalhadores da saúde com sintomas, trabalhadores da linha de frente envolvidos na contenção ou mitigação de Covid-19, ou aqueles que desenvolvem esses sintomas são enviados a fazer os testes, são designados a fazer os testes. Após a detecção ou triagem dos pacientes com suspeita de Covid-19, eles passam para as alas de suspeitos de casos suspeitos, ou vão para UTI de acordo com a severidade da doença. E aqueles que são confirmados vão para quarentena, ou no instituto, ou em alguns outros centros especializados. As práticas de controle de infecção estão sendo adotadas também dentro da UTI, de acordo com a condição do profissional de saúde. Eles são designados a diferentes áreas da ala. E eles seguem todas as diretrizes do CDC para conduzir esses casos. Esse é um resumo
casos de profissionais de saúde. A autoavaliação é muito importante. No caso de pacientes internados, essa avaliação deve ser feita pelo médico, que é muito importante também. E após a identificação, seja de um trabalhador de saúde ou de um paciente internado, é importante passar a informação às autoridades de saúde pública e de saúde estadual. O pessoal que trabalha na área da saúde são os principais trabalhadores que vão cuidar dessa pandemia, que vão trabalhar durante essa pandemia. Eles precisam fazer uma autoavaliação, reconhecer os sintomas rapidamente, fazer o isolamento do paciente, caso necessário. O uso dos EPIs e máscaras recomendados é necessária e devem seguir também as práticas de controle de infecção para evitar maior exposição e transmissão da doença. Obrigada, doutora Lakshmi. É fascinante ver a abordagem ativa que a sua instituição vem adotando, e a descrição do primeiro paciente também foi muito informativa. Obrigado. É um prazer imenso agora apresentar o nosso último palestrante de hoje, doutora Silvia Costa, coordenadora de infecções para a Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina. Eu ainda não trabalhei com a doutora Silvia anteriormente, mas espero que vocês gostem da apresentação e achem tão fascinante quanto eu achei quando eu vi pela primeira vez. Doutora Costa. Doutora Costa, acho que está em mudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar a nossa experiência com Covid-19 em São Paulo. Vocês estão vendo os meus slides? Ainda não. Estou pedindo que vocês fiquem em mudo se vocês não estiverem falando, só para facilitar para os tradutores, por favor. A ideia dessa apresentação aqui é compartilhar a nossa experiência com Covid-19 em São Paulo, que foi um dos epicentros da doença aqui no Brasil. Eu não tenho nenhum aviso em relação a essa apresentação. E os trabalhadores de saúde têm alto risco de contrair o SARS-CoV-2 e as unidades de saúde podem amplificar a transmissão entre pacientes e trabalhadores de saúde, tanto internados como ambulatoriais. Então, é extremamente importante ter uma estratégia para prevenir a amplificação, a disseminação de SARS-CoV-2 nessas instituições de saúde. Vou compartilhar a nossa estratégia como referência em 2 hospitais de São Paulo para evitar a disseminação da doença. O meu hospital é um hospital universitário público de alta complexidade, com 5 prédios e mais de 2.000 leitos e 22 mil trabalhadores de saúde. Desde o início da pandemia, nós implementamos uma estratégia para identificar a infecção por Covid-19 entre os trabalhadores de saúde no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A primeira estratégia foi reduzir a exposição. Então, decidimos ter apenas um edifício, um prédio que seria dedicado ao tratamento da Covid-19, com trabalhadores de saúde também dedicados, e o hospital forneceu as máscaras cirúrgicas universais, contratou mais trabalhadores de saúde, implementou também um treinamento de uso de EPI semanal contínuo, para identificar rapidamente os trabalhadores doentes e sintomáticos, seguindo a restrição de trabalho até que eles ficassem assintomáticos. Tínhamos que ter um feedback contínuo, com uma identificação do cluster, do grupo, para
e fazer a intervenção. E também fazer a estratégia 3 era fazer a sorologia de trabalhadores assintomáticos, termos esse feedback e fazer a intervenção necessária também. Então, um pouco mais sobre o hospital. Esse prédio que agora está dedicado à Covid-19, são 900 leitos nesse prédio, com cerca de 300 leitos de UTI. No início da pandemia, tínhamos cerca de 1.200 leitos, tínhamos 120 leitos para UTI e ampliamos para 300. Aqui temos 6.000 trabalhadores de saúde dedicados à Covid-19. Desde o início da pandemia, somos considerados como o hospital referência para o tratamento de SARS-CoV-2. Em São Paulo, no momento, temos 4 hospitais de campanha. Esse aqui é próximo ao nosso hospital, que foi construído dentro de um estádio de futebol. Então, os pacientes são transferidos desses hospitais para o nosso hospital, que é um hospital de alta complexidade. Essa é a nossa UTI, e aqui nosso departamento de emergência. Nós já recebemos mais de 3.000 pacientes com sintomas respiratórios e 59% tiveram confirmação de Covid-19 por PCR. As barras verdes nos mostram o número de pacientes com sintomas respiratórios e os laranja mostram os casos positivos por PCR para SARS-CoV-2. Como vocês podem ver, é um relatório semanal e aqui nós vemos uma diminuição de pacientes com sintomas respiratórios e aumento de pacientes com Covid-19 confirmada. Aqui é uma tela que está na nossa entrada principal do hospital, dedicada à Covid-19, mostrando os dados atualizados de pacientes internados. Como vocês podem ver aqui no dia 7 de junho, no momento temos cerca de 500 pacientes. E aqui, quantos pacientes estão na UTI, quantos estão no hospital e quantos estão na emergência. Aqui, a segunda estratégia, para tentar identificar rapidamente infecções por SARS-CoV-2 entre os trabalhadores de saúde, eles são orientados a relatar se apresentarem qualquer sintoma respiratório, mas só lembrando que temos diferentes locais com essas perguntas. Você tem algum sintoma respiratório, como tosse, febre, coriza, porque esses sintomas estão relacionados à Covid-19? E o hospital requer que todos os trabalhadores de saúde sintomáticos façam teste de PCR. E se eles tiverem algum sintoma respiratório, eles têm que conversar com os seus outros profissionais de saúde ou ir ao departamento de saúde para serem testados. Continuando aqui, fazemos então PCR em tempo real no terceiro dia após o início de sintomas. Coletamos amostras respiratórias usando também esses swabs especiais e seguimos o protocolo Charité. Eles, então, são acompanhados, eles recebem restrições de trabalho até que se tornem assintomáticos, eles devem permanecer em casa até se tornarem assintomáticos. E temos um relatório semanal também que deve ser enviado para atualizar os nossos números. Aqui, por exemplo, os números em relação aos trabalhadores de saúde. Aqui o número total do nosso hospital, que são 22.000 trabalhadores de saúde. Até o momento, temos mais de 5.000 com sintomas respiratórios. E entre esses, 35% tiveram PCR positivo para Covid-19. E ao contrário dos pacientes internados, 36% são médicos, são enfermeiros, 17 residentes médicos
E foi surpreendente ver que 17% eram trabalhadores administrativos também com resultado positivo, o que nos indica que adquiriram o vírus em nível comunitário e 10% dos médicos até o momento tiveram teste positivo. E aqui, muito parecido com o gráfico de pacientes aqui. Como vocês podem ver, as barras verdes indicam os trabalhadores de saúde com sintomas respiratórios até o momento, e as barras laranja, aqueles que tiveram Covid-19 positivo, confirmado por PCR, e aqui, mesma situação. E aqui, em termos de idade, a maioria eram, gênero e idade, a maioria eram mulheres entre 30 e 39 anos de idade. Um outro dado interessante é que quando comparamos o prédio de Covid-19, até o momento temos 33% dos nossos trabalhadores de saúde com teste positivo para Covid-19. E o contrário, os outros prédios que deveriam ser os prédios livres de Covid-19, eles tiveram mais casos, porque esse prédio aqui com 42% de casos positivos. Então, para mim, isso parece que o prédio que é dedicado à Covid-19, os trabalhadores de saúde têm mais proteção, estão seguindo melhor as políticas de EPI, mais do que em outros prédios, que deveriam ser prédios sem Covid-19. E aqui vemos a mesma situação nesse gráfico. Em vermelho, na linha vermelha, é o prédio de Covid-19, como vocês podem ver, a linha vermelha aqui agora está começando a cair, e aqui essa linha verde é o prédio que deveria ser livre de Covid-19, teve um surto. E temos que entender melhor o que está acontecendo ali. Então, a terceira estratégia para fazer os ensaios serológicos entre os trabalhadores de saúde nesses prédios, ou seja, o Instituto Central do Hospital das Clínicas, e temos que validar a sorologia. Então, nós usamos os pacientes que tiveram teste positivo por PCR como controle para os doadores de sangue no último ano. Então, nós fizemos um questionário no SurveyMonkey, que foi lançado, foi enviado para os trabalhadores de saúde, fizemos uma coleta logística para evitar filas e intervenção. Então, validamos os testes rápidos para detectar os anticorpos totais comparados com os testes ELISA, e a sensibilidade global foi de 77,9%, e o tempo após o início dos sintomas foi 10 dias. Então, a especificidade foi 100% também. Então, fizemos esses testes sorológicos para 6.000 trabalhadores de saúde em 3 semanas, das 6 da manhã às 6 da tarde, e resolvimos, então, fazer os testes localmente. Então, fizemos o rodízio de unidades, ou seja, a emergência, a internação, UTI, as outras alas hospitalares, e a cada 3 semanas vamos fazer esses testes até o final da pandemia. Organizamos o questionário pelo SurveyMonkey com 52 perguntas, deve levar 5 a 10 minutos para responder, incluindo dados demográficos e epidemiológicos, como idade, gênero, os EPIs e unidade onde trabalham. Até agora, 14% dos nossos trabalhadores de saúde tiveram testes positivos, testes sorológicos positivos. Então, estamos usando também a estratégia de questionário, enviando por e-mail, usando códigos QR, e até o momento 3.090 trabalhadores já responderam esses questionários. Isso nos mostra que 34% dos trabalhadores de saúde que responderam são enfermeiros, 29% médicos, 3% trabalham em laboratório, 2% são fisioterapeutas e 1% trabalham na limpeza.
E a maioria dos trabalhadores de saúde que respondeu esse questionário, a maioria, 71% são mulheres, 30% trabalham também em outros hospitais, e o tipo de transporte usado para chegar ao hospital, a maioria usa metrô ou ônibus. 48% deles. E quando perguntamos sobre isolamento em casa, 10% fizeram isso. E aqui, como vocês podem ver, a idade, a maioria são jovens, a maioria é jovem, entre 25 e 34 anos. E em termos da unidade, 30% trabalham na UTI, 18% na enfermaria, na enfermaria, 7% do departamento de emergência, 12% laboratório, 5% na clínica ambulatorial e 91% trabalham com vacinas de gripe. E eles, 91% receberam a vacina de gripe. Aqui perguntamos também sobre outras comorbidades, se são fumantes, 7% são fumantes, e perguntamos se tiveram sintomas durante a pandemia. 11% tiveram febre e 26% tiveram sintomas respiratórios. E fizeram o teste de PCR com resultado negativo para a Covid-19. Nós lembramos a todos que as informações sobre sorologia de Covid-19, o que é sorologia, o que os resultados significam, o que é positivo, o que é negativo, e se apresentar sintomas após a sorologia, o que deve ser feito. Então, é preciso entrar em contato com o Serviço de Saúde Nacional, e até agora, pelo menos, estamos pensando nos próximos passos. Estamos usando, então, o sequenciamento genético para entender com base em outras pandemias, em termos de transmissão, o que acontece com pacientes e trabalhadores de saúde, a interação deles e vice-versa. Então, a gente tem alguns dados aí e vamos fazer também ensaios sorológicos a cada 3 semanas até o final da pandemia. E também vamos oferecer aos parentes dos trabalhadores de saúde. O próximo passo é fazer, juntamente com os questionários, oferecer também uma linha de suporte psicológico para evitar o burnout desses profissionais. E todos os trabalhadores de saúde que trabalham nesse momento no nosso prédio de Covid-19 e também todo o pessoal que trabalha nos laboratórios que testaram os nossos profissionais. Gostaria de agradecer a todos eles. Obrigado, doutora Costa. Gostei muito de ver a mistura de informações que tivemos hoje no nível nacional até as instituições. A proporção de positividade que você descreveu são os primeiros números que eu vi desse tipo. Gostei muito que vocês todos dedicaram tempo para apresentar esses dados tão valiosos e as estratégias e compartilhar a experiência de vocês. Agora, então, vou passar para a minha co-moderadora, Alice, para de perguntas e respostas. Obrigada, Matt. Recebemos muitas perguntas interessantes quando as pessoas se registraram. Eu acho que temos 50 perguntas. Estamos tentando agrupá-las em temas semelhantes e interessantes. Então, eu vou entrar já nas perguntas e vou fazer as perguntas diretamente para alguns dos palestrantes e depois dar a chance para qualquer outro palestrante ou panelista que queira responder também. A primeira pergunta, as primeiras perguntas são sobre testes, sorologia e detecção. Gostaríamos de dar a chance de outros responderem. Vocês recomendam a triagem e testagem de pacientes assintomáticos
por exemplo, para cirurgia ou para partos. Então, eu gostaria de começar com a doutora Diamante para responder. Obrigada, Diamante. É uma pergunta bastante interessante. Acho que muitas das políticas para controle e prevenção de infecção para a Covid-19 sempre tem que ser considerada e temos que equilibrar a viabilidade e prevenção, especialmente quando a gente sabe que temos questões de disponibilidade de testes e que não é igual em todos os lugares. O que é muito importante também em outras políticas é conhecer a prevalência de Covid Então, em lugares onde há transmissão comunitária, claro que isso acontece em muitos locais no mundo todo, faz sentido fazer a detecção ou fazer a triagem de pacientes assintomáticos antes de cirurgias eletivas. Eu também diria que a avaliação de risco é muito importante para entender o risco de transmissão, considerando tanto o paciente, as características do paciente, por exemplo, se houve um contato recente ou risco recente de ter contraído Covid, mas também o tipo de anestesia e cirurgia que será realizada. Alguns tipos de cirurgia talvez estejam mais relacionadas à geração mais, por exemplo, endoscopias. Isso pode ter um risco maior do que outros tipos de cirurgia, por exemplo, como uma cirurgia ortopédica dos membros inferiores, só para dar um exemplo. Acho que o mesmo também é válido para situações como partos. Pode fazer sentido fazer essa triagem, fazer essa detecção, essa testagem, mas precisamos também considerar os fatores como o tempo necessário entre o teste e o resultado e o laboratório. E temos que considerar também a capacidade do laboratório. E, se necessário, ficarei feliz em discutir um pouco mais sobre isso. Obrigada. Então, a próxima pergunta também, que já ouvimos um pouco, mas gostaria de ouvir a doutora Rachel Smith comentar sobre a recomendação de testagens regulares para trabalhadores de saúde assintomáticos e que tipo de testagem deve ser feita. Eu sei que o Matt falou um pouquinho sobre as orientações. Rachel, você poderia responder? Obrigada, Alice. Atualmente, no CDC não temos recomendações para fazer testagem de rotina para trabalhadores de saúde assintomáticos para detecção de Covid-19. Sabemos que isso vem acontecendo em muitas instituições, regiões, países, no mundo todo. E acho que, como o Diamantes disse, temos que considerar vários fatores quando pensamos em uma estratégia desse tipo, inclusive a disponibilidade de testes, se o teste é adequado para paciente sintomático ou trabalhadores expostos ou assintomáticos. E também temos questões sobre as características do teste e precisão do diagnóstico. Então, temos que muito a considerar para implementar um programa amplo de testagem para os trabalhadores de saúde. E pelo menos internamente aqui no CDC dos Estados Unidos, nós ainda não estamos recomendando ou não estão nos planos do futuro próximo aí para recomendações. Obrigada. Muitas perguntas que recebemos sorologia. Será que podemos postar essas perguntas? Se as estratégias para usar os testes sorológicos para testagem ou triagem dos trabalhadores de saúde, quais são as limitações desses testes sorológicos? Então, se a doutora Costa pudesse falar um pouco sobre isso, aí podemos abrir para outros panelistas complementarem. Sim.
temos muitos testes sorológicos disponíveis, como os testes rápidos, e a maioria não foi validada. Então, é super complicado usar um que seja clinicamente validado, porque nosso hospital usa esses testes, mas nós testamos em mais de 7 metodologias diferentes para decidir o qual seria mais adequado para usar antes de começarmos a testar os nossos profissionais de saúde. Então, vocês têm que ter certeza que o teste que vocês vão usar é um bom teste, e as questões é que aqui nós estamos usando plasma e não o sangue arterial, que não é. E alguns estudos demonstram que se usarmos apenas o sangue da ponta do dedo, a sensibilidade será muito baixa, cerca de abaixo de 50%. Então, tenha certeza que vocês vão usar um teste adequado. O ELISA parece ser o melhor, mas depende da metodologia do ELISA, porque se vocês usarem o anticorpo IgA, isso pode ter interferência da vacina da gripe. Então, eu acho que seria uma decisão sábia, primeiramente, validar o teste. Okay, thank you so much. Now we'd like to open the floor to any of Vamos the other. então agora abrir para os outros palestrantes ou painelistas se quiserem falar sobre suas experiências sobre sorologia, testes e triagem. Hello. Olá. Hello. Yes, doctor. I would like to speak on the testing of Eu gostaria de falar sobre os testes de COVID-19. Sabemos que o PCR é o único conhecido para a identificação da infecção por PCR, mas também temos outras limitações em termos de infraestrutura. Então, nesses ambientes com recursos limitados, essas são limitações, eles não podem usar os testes artificiais. Nesses casos, temos que ter a prioridade de teste, ou seja, quem serão os pacientes a serem testados e qual será o teste a usar. Primeiramente, em Delhi, mais de 65% têm comorbidades adjacentes, e para reduzir o risco de infecção hospitalar, nós fazemos os testes fora do hospital. Segundo ponto seria os pacientes com sintomas leves. Então, todas essas estratégias são baseadas nos recursos disponíveis naquele país, os recursos disponíveis naquela condição, naquela situação de saúde. Então, temos que definir qual o teste, coletar a amostra, selecionar as amostras que serão enviadas para testagem. É isso que fazemos na Índia. Obrigada. Thank you so much. Obrigada, Was there anyone doutora else who Lakshmi. wanted to comment on Alguém this? mais gostaria de comentar sobre essas perguntas? Okay. Aqui, Diamantes, Alice. Só gostaria de acrescentar sobre a sorologia. Acho que, em termos gerais, claro que o teste molecular e PCR são recomendados para fins diagnósticos e também para controle de infecção. E a sorologia pode ser útil em casos quando os testes moleculares forem negativos e a apresentação clínica do paciente é muito sugestiva de COVID, mas nesse caso, provavelmente o paciente não está transmitindo mais a doença. Ou seja, quando os anticorpos já estão presentes, geralmente isso vai acontecer após a segunda semana e pode estar relacionado a uma menor transmissibilidade da doença, claro. Mas claro que também podemos
pensar em triagens e testagens com testes sorológicos para ter informações mais epidemiológicas, por exemplo, a proteção de trabalhadores de saúde que já tiveram uma infecção prévia. E sobre a triagem ou a testagem dos trabalhadores de saúde, aqui no CDC nós não recomendamos essa testagem geral dos trabalhadores de saúde, com algumas exceções no caso de surtos dentro de alguma instituição, principalmente em instituições ou unidades de longa permanência. Então, isso talvez uma testagem tanto de residentes como da equipe de trabalhadores de saúde seria justificada. Sim, eu só ia falar mesmo que Diamantes, que no CDC dos Estados Unidos, uma das nossas agências regulatórias pediu que os trabalhadores de saúde em casas de repouso sejam testados regularmente, sim, assim como os residentes. Aqui eu gostaria de acrescentar uma informação. No nosso hospital, estamos usando sorologia também para testar pacientes. E, como ele disse, os pacientes com sintomas clínicos e com sintomas sugestivos de Covid-19, mas com PCR negativo. Então, isso tem sido muito útil, porque pode agregar informações. Obrigada. Alguns de vocês responderam já até uma das próximas perguntas. Eu vou pular para outra. Tivemos perguntas sobre retornar ao trabalho após uma infecção. Então, Diamantes, acho que você pode começar com essa. A pergunta foi, em ambientes com capacidade limitada de testes, como é que vocês decidem quem pode voltar ao trabalho após uma infecção? Obrigada, Alicia. Isso é bem interessante essa pergunta. A princípio, no CDC, nós recomendam que os trabalhadores de saúde sejam priorizados para receber o teste e podem retornar após 2 testes de PCR negativos, no mínimo 8 dias após o início dos sintomas. Mas temos um aviso aqui. Alguns deles continuam a ter testes positivos por um tempo maior. Então, a interpretação desses resultados em termos de transmissibilidade ainda não está muito claro. Então, há algumas evidências emergentes de que esses casos não estejam ligados a uma transmissão secundária. Mas os trabalhadores de saúde, de acordo com a limitação de testes, podem retornar ao trabalho após 8 dias a partir do início dos sintomas, como febre e outros sintomas, ou talvez em casos de indivíduos assintomáticos, 8 dias após o teste. Isso é baseado nas crescentes evidências e no fato de que o vírus está, até o momento, não é mais transmissível após 8 dias dos sintomas, principalmente em casos leves. Obrigada. Acho que já respondeu a segunda pergunta também. E eu ia passar para a doutora Gaines também, se ela gostaria de acrescentar algo. Doutora Rashni Gaines. Você gostaria que eu respondesse a mesma pergunta? Não entendi a pergunta. Se tiver algo a acrescentar. Sim. A alta taxa de transmissão entre os trabalhadores de saúde, nós precisamos ter uma estratégia sobre como temos que entender como a transmissão pode ser controlada entre os profissionais de saúde. Então, temos que ter alguns indicadores que a instituição possa avaliar para indicar que os trabalhadores estejam adequadamente protegidos. E, nesse caso, temos que ter os EPIs, ou a higienização das mãos, ou disponibilidade de estoque dentro dos hospitais que precisam ser monitorados.
Obrigada, doutora Gaines. Doutora Smith, ou mais alguém? Matt, gostariam de acrescentar algo? I don't think so. I could only echo Acho que não, eu concordo, eu vou ecoar o que todos já falaram. Acho que é um tópico bastante Dr. Diamantis. relevante, como o Dr. Diamantis capturou muito bem. Any other thoughts? Algum outro comentário? Obrigada. Na verdade, foi uma boa introdução para a próxima pergunta sobre o que vocês consideram ser as três principais ações para prevenir infecção dentro desses ambientes médicos. Eu gostaria de passar para a doutora Tochi, que falou anteriormente sobre isso. Doutora Tochi. Obrigada. E eu vou falar sobre a experiência da Nigéria e um ambiente com recursos limitados. Uma das coisas que consideramos muito importante é a presença de um programa de prevenção e controle de infecções. Ou seja, um programa que, ao menos, trabalhe com os padrões mínimos para controle e prevenção de infecções com pessoal treinado, mesmo que seja um mínimo, mas alguém que possa ter certeza que a sua posição, ou as regras seja cuidar de tudo que tem a ver com prevenção e controle de infecções no nível da instituição e no nível estadual. E tornando possível para que pessoas consigam trabalhar e consigam usar os EPIs recomendados e fazer ter todas as ações ambientais recomendadas. E temos que priorizar também os EPIs, mas nós entendemos que se as pessoas não puderem lavar suas mãos porque não há infraestrutura para esse tipo de higienização, eles não conseguem nem ter as condições adequadas para evitar essas contaminações. Então, para nós, nessa ordem, priorizamos, pelo menos nacionalmente, que de 3 a 6 meses, que todas as unidades de saúde do país têm que, no mínimo, cumprir os requerimentos mínimos para prevenção e controle de infecções. E aí sim nós poderemos seguir monitorando a adequação dos EPIs, os padrões dos EPIs. Outra coisa que nós descobrimos que funciona bem, que é um scorecard para controle e prevenção de infecções, ou seja, marcar a pontuação. E se todas as unidades de saúde conseguirem ter pontuações suficientes para se manterem no nível verde ou acima do mínimo exigido, seja um centro de tratamento ou uma unidade de saúde regular que não cuida de pacientes de Covid-19, mas que naturalmente receberiam pessoas suspeitas de Covid-19, que eles possam manter no mínimo esses requerimentos mínimos e se manter num nível verde de aprovação, a transmissão de infecção seria minimizada. Então, para nós, essas são as coisas que consideramos importantes. Um programa que inclui treinamento, diretrizes para dar suporte ao que as pessoas estão fazendo, supervisão com a mentalidade de melhorias contínuas. Nós consideramos tudo isso muito importante. Obrigada. Obrigada, doutora Tochi. E também tudo que nós comentaríamos. Eu passaria agora para a doutora Ivan Ivanov, que é a nossa contraparte aqui e trabalha também com ILO em aspectos importantes para a prevenção de infecção por Covid-19 em profissionais de saúde. Doutora Ivan. Hello, everybody. Thank you. Olá a todos. Obrigada, Alice. Obrigado, Matthew, pelo convite. Eu estava aqui ouvindo sobre a discussão de infecções, testes, estratégias. E isso faz parte da realidade nas instituições de saúde. Geralmente, as infecções são bastante complexas, muitas infecções são
adquiridas em nível da comunidade, é muito difícil identificar onde aquele trabalhador de saúde, na verdade, adquiriu o vírus, ou contraiu o vírus, se foi em casa, se foi no caminho do trabalho, ou se foi realmente no ambiente de trabalho. Já vimos agora publicações sobre infecções entre os profissionais de saúde sendo transmitidos entre os próprios profissionais de saúde, porque não há distanciamento físico dentro de algumas salas ou lugares de descanso, e há, às vezes, festas fora do ambiente de trabalho, onde há uma aglomeração social. Então, todas essas são situações de alto risco. Então, temos que sempre falar não só sobre o uso dos EPIs, mas a higienização das mãos também, o distanciamento físico, e de acordo com outras regulações, mas todo o tempo, e não apenas dentro do trabalho, ou não ficar próximo de outras pessoas, não conversar com alguém muito próximo, são questões muito importantes também. E isso tem que melhorar também o ambiente, ventilação dos ambientes para prevenir infecção e garantir que os profissionais de saúde também tenham acesso à remuneração, caso eles fiquem doentes ou se não puderem trabalhar, para que possam ficar em casa e não sejam forçados a continuar trabalhando. Nós vemos em situações de baixa renda que diariamente, se eles não receberem essa remuneração para poder ficar em casa, eles continuam trabalhando com febre ou tomam paracetamol para controlar a febre, para poder continuar trabalhando, se tiverem que controlar a temperatura no ambiente de trabalho. Essa é a realidade. Então, precisamos fazer essas alterações. Nós precisamos nos importar com os profissionais de saúde, nós precisamos nos importar com aqueles que estão manejando os casos críticos, e outros também precisam de apoio psicológico, porque a ansiedade é muito alta para tratar pessoas sem o EPI correto, e é muito importante tomarmos medidas para prevenção da infecção. Então, o que podemos fazer antes da infecção acontecer para reduzir a probabilidade dos profissionais de saúde terem contato com o vírus? Nós temos muitas tecnologias modernas, com o uso de robôs, por exemplo, para triagem de pacientes, para indicar a rota correta dos pacientes. O robô fala 52 idiomas. Então, são tecnologias que estão revolucionando o ambiente de saúde. Obrigada. Obrigada, Ivan. E a Renata, se estivesse aqui, ficaria muito feliz de ouvir tudo o que você falou. Você também falou sobre algumas coisas que estamos trabalhando aqui no nosso programa. Gostaria só de chamar a atenção que também postamos nossas orientações técnicas sobre prevenção e controle de infecções para uma suspeita de Covid-19, e postamos também treinamentos de controle e prevenção de infecção, que podem também tratar alguns desses pontos, se alguém ainda precisar de alguma orientação. E então, agora, o meu próximo ponto é que reconheçamos aqui na OMS diversas vezes a questão de falta de escassez dos EPIs. E nós temos agora um algoritmo de compra para tratar a cadeia de fornecimento, a cadeia de suprimento dos EPIs. E isso será considerado de acordo com um algoritmo que pode dedicar EPIs necessários para esses locais onde há escassez. Eu não vou falar demais sobre o trabalho da OMS, mas chegamos então a outra pergunta que recebemos frequentemente sobre a vigilância e dados disponíveis sobre infecções de profissionais de saúde. Então, vou passar a doutora Alessandra Cassini para falar, e depois, se tivermos tempo, outras pessoas poderem também. O doutor Alessandro?
Dr. Alessandro, I hear you on my end. You may, it doesn't look like you're on mute. Make sure your microphone. Can you hear me now? Doutora Alessandra. Ok, está me ouvindo? Thank you so much. Ok, obrigado. Thank you very much, Alice. Desculpem. Thanks, everyone. Obrigado, Alice. Obrigado a todos por essa oportunidade para brevemente descrever os dados epidemiológicos que temos na OMS desde o início da pandemia, da epidemia que se tornou uma pandemia. A OMS vem coletando dados baseados em casos cada caso que foi identificado como positivo, e como vocês sabem, tem apenas uma variável dos trabalhadores de saúde, ou seja, sim ou não para ser um profissional de saúde. E conforme a pandemia se espalhou mais, se disseminou mais, ficou muito óbvio que os trabalhadores de saúde eram um dos grandes componentes dessa epidemiologia da doença e precisavam ser mais detalhadamente estudados. E um dos primeiros países fora da China e países vizinhos da China, onde a doença foi disseminada, foi a Itália. Então, durante a fase inicial da pandemia, eu fui enviado para a Itália e ajudei a desenvolver uma vigilância nacional para profissionais de saúde, coletando dados sobre diversos riscos de exposição para aqueles profissionais de saúde. E quando eu falo de exposição, significa que são aqueles profissionais que estavam literalmente tratando os pacientes de Covid, ou seja, que estavam em risco de se infectar. E agora, espero que em breve, o relatório desse estudo de vigilância vai ser publicado recentemente, foi enviado para Genebra, foi traduzido, e agora acho que vamos poder publicar o protocolo de vigilância para profissionais de saúde. Obrigada, Totti, por comentar sobre isso. E isso está sendo implementado em alguns países e em algumas instituições de saúde. E é basicamente um aprofundamento dos casos identificados entre os profissionais de saúde, desenvolvido em colaboração com os nossos escritórios regionais e parcerias com o CDC, por exemplo, com o Diamantes. E, ao mesmo tempo, estávamos trabalhando também num protocolo de pesquisa que era um controle de casos, ou seja, vários controles, vários protocolos do estudo Unity, que também dependem também de um pouco de financiamento, principalmente para o componente sorológico, mas temos um outro estudo de coorte, mas são protocolos de pesquisas para os países e instituições poderem implementar para atacar realmente os fatores de risco, para identificar de uma forma mais robusta quais são os fatores de risco para os trabalhadores de saúde que estão sendo infectados. Isso do lado da OMS. Eu sinto dizer que não temos muitos dados, temos alguns países que estão reportando quais casos estão acontecendo com os trabalhadores de saúde, mas informações sobre exposição e riscos ainda estão muito incompletas, se não ausentes. Na verdade, já temos quase 2 meses desde que alguns países resolveram reportar sobre o seu único dado agregado. Então, infelizmente, de um ponto de vista global, os dados ainda estão incompletos ou ausentes ou de muito baixa qualidade para definir qualquer tipo de perspectiva para os profissionais de saúde. Então, obrigada, Alice, por isso. Obrigada, Alessandro. Então, acho que nós não temos muito tempo. Obrigada a todos os palestrantes e panelistas por suas apresentações. Obrigada a todos que enviaram perguntas e contribuíram para essa sessão. Gostaria, então, de passar para Katie para o encerramento. Obrigado a todos por participar e nos vemos na próxima semana. Sim, como a Alice disse, obrigada aos nossos palestrantes e panelistas por todas as apresentações. Então, só como um lembrete rápido,
Se vocês precisarem de créditos para a educação contínua, tem um link que vocês podem clicar para responder as perguntas e receber o crédito. Continuaremos na próxima semana, dia 18 de junho. Vamos falar sobre o manejo de corpos e queremos ter uma discussão legal na próxima semana e até a próxima semana. Thank you. Bom dia.